Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. Nós somos do canal Loucadisseia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Bookseia. E esse é o nosso segundo episódio sobre o livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil. Então a gente vai retomar exatamente de onde a gente parou. Então se tu não ouviu o primeiro episódio, volta lá e escuta. E é nóis! Corre! Corre, maratona, hein? Então, vamos retomar, né? Como já foi dito. Não sei porque eu fico me repetindo. Que raiva que eu tenho de mim. Eu sou a Clara, né, gente? Sim, né? Clara e objetivo. A gente também tem os casos de estupro coletivo, onde normalmente a vítima tá inconsciente, né? E não consegue reagir, seja por estar bêbada, alcoolizada, drogada, enfim. E a gente também tem os casos onde as vítimas estão sim conscientes, mas elas não conseguem reagir por um estado natural, que é o estado de choque. E, inclusive, existem países que julgam isso como errado, né? O fato da vítima não se manifestar durante o ato significa que ela tá aceitando. E teve um caso que aconteceu dentro da periferia, no Rio de Janeiro, onde a menina foi abusada por 5 homens que violentaram ela por muito tempo. E tudo começou num baile funk, lá no Rio de Janeiro, né? E ela acabou ficando bêbada demais. E esses homens acharam que tinham o direito de abusar dela. Já que ela era de uma, entre aspas, né, assim, de uma gangue rival que não tinha nada a ver com ela, era do irmão dela, mas ela acabou entrando de gaiato. E eles achavam que ela tava ali pra colher informações, né, pra levar pro irmão dela, né? O que não é verdade. E volto a dizer que nada justifica esses atos e essas pessoas são como bomba relógio, assim. Parece que a gente não conhece e parece que elas vão explodir a qualquer momento, sabe? E é muito pesado esse capítulo onde ela fala sobre os estupros coletivos, porque a gente simplesmente não acredita no que a gente tá lendo. A gente não acredita que aquilo pode realmente ter acontecido em algum lugar. Tem casos que ela cita no livro da Argentina, da Espanha, que inclusive rolaram vídeos. E mesmo com os vídeos, as pessoas ainda não acreditavam e julgavam a vítima como errada. Então, assim, é o cúmulo isso. Mesmo contar para parentes e amigos é no mínimo doloroso e constrangedor. Há medo de ser rotulada para sempre como aquela que foi estuprada. Tem gente que conta e depois se afasta das pessoas que sabem do ocorrido, para não se lembrar do assunto. É uma vida passada em meio a escolhas de para quem contar, até onde contar e em que momento. Para muitas mulheres, isto é impossível e todas elas têm que ser respeitadas em sua decisão. Eu sei que não sou culpada, mas por que me sinto assim? É o título, então, do capítulo 13. Mônica se lembra de que o padrasto era muito controlador e ameaçava matar a mãe dela se ela contasse sobre os abusos. Quando você é criança, acredita em tantas coisas que te falam que as mentiras se tornam uma verdade. Você acaba achando que realmente não pode contar nada para ninguém e aquilo te prende. A autora aqui traz um apontamento bastante importante, que é a questão da vítima sentir tanto medo e não contar aquilo porque estão ameaçando ela. E isso geralmente acontece com vítimas menores de idade, né? Geralmente quando são crianças, porque o abusador sempre fala: eu vou matar teus pais, eu vou matar teu irmão, vai acontecer alguma coisa, vou pôr fogo na casa. E isso fica tão enraizado, tão mentalizado na cabeça da vítima que acaba se tornando verdade. Porque imagina, tu é uma criança, né? O que tu vai entender? Tu não entende do caráter. Tu não tá entendendo. Na verdade, tu não entende, né? Tu só acredita no que te falam, fala, o caráter né? das pessoas. Exato, tu não tem
Opinião ainda, formada. Exato, não tem uma opinião formada e tu não entende ainda o caráter da pessoa, entende? Tu não consegue compreender o quão longe essa pessoa pode ir. Então, a autora traz também esse relato, né, de como o abusador, ele pode ser, na verdade, o abusador pode te abusar sexualmente, né, fisicamente, mas aqui, né, mentalmente, né. Sim. E lembrando que a Ana, a autora, né, ela fala em diversos momentos que eu acho que é pra entrar bem na nossa cabeça e frisar bastante que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é estupro, sim. Porque são pessoas crianças que acabam entrando naquele grupo de... Me fugiu a palavra. Não é indefeso. Mas o grupo de pessoas que ainda, puxando esse gancho da Andressa, que ainda não conseguem formar uma ideia, né, sobre o caráter, sobre quem é quem, né? Princípios, né? Então, só pra compartilhar com vocês também o que a gente leu, né, sobre abaixo de 13 anos, qualquer relação sexual é considerado um crime. Ela traz os relatos, assim, bem... Não sei se essa é muita palavra, mas eu vou usar, né? Corriqueiros, né? São relatos que a gente tá muito acostumado a ver em telejornais, na televisão, e ler também em jornais, sabe? Por exemplo, a mãe sai pra trabalhar, aí fica lá teu segundo pai, como ela se refere ali no título, também no capítulo. E aí começa o abuso, né? Sim, é muito comum. Ou, por exemplo, aproveitam que, sei lá, precisa deixar a pessoa sozinha em casa por algum período pra trabalhar, a criança tem que ficar sozinha, não tem ninguém pra cuidar, não tem uma avó, não tem ninguém. Aí o vizinho vai lá e... É complicado. Essa parte onde ela fala das crianças é bem sensível também, né? A gente fica meio perdido, assim. Esse livro foi uma tortura! A gente sabe que na verdade, eu não sabia, tá? Por isso que eu falo que a gente sabe, porque eu fiquei sabendo nesse livro que, desde que o Brasil é o Brasil, as leis contra o estupro existem. Óbvio que elas foram sofrendo alterações, mas não foram muitas, né? Convenhamos. Exemplo, lá em 1890, se uma mulher fosse abusada, o estuprador poderia se safar do caso se ele se casasse com essa própria mulher. Então, tipo, não! Em 1940, já muito mais recente, o Código Penal brasileiro foi modernizado, mas só em 2009 foi que o Brasil ganhou uma lei mais clara em relação aos abusos. E graças a ela, na verdade, hoje os homens e as mulheres são igualmente tratados como vítimas. Eu acho que não só no Brasil, mas a população inteira precisa sim se conscientizar, porque é um fato e a gente precisa ir descascando essa cebola, sabe? A gente precisa ir desconstituindo esse tabu, porque a gente sabe o quanto a sociedade ainda é machista e tóxica, e esse machismo tá muito, muito impregnado dentro da nossa sociedade. E, né, isso já acontece há muito tempo, então, com certeza, não é uma coisa que vai ser retirada da noite pro dia. A gente sabe, eu sei, a Andressa sabe, mas se a gente continuar baixando a cabeça e entender que... Entender não é a palavra certa. Mas baixar a cabeça e aceitar o que tá acontecendo, a gente nunca vai ir pra frente. Então a gente precisa sim continuar erguendo a voz e lutando, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai, sabe? Uma hora vai.
E é uma luta constante, a gente sabe. E eu acho que muito, assim, muito importante é a gente que tem o poder da informação levar essas informações para outras pessoas. Levar essas informações para lugares onde essas pessoas não sabem que elas têm esse direito. Porque muita coisa que diz nesse livro, nem eu sabia que podia. Nem eu sabia que podia ser executado dentro da sociedade, né? Pelos poderes e tal. Então, eu acho que se a gente não sabe... Eu dou um exemplo de mim. Mas se eu que sou uma pessoa que tô sempre atrás de informação, não tinha conhecimento de muita coisa, imagina pra quem, sei lá, mora no interior... Ou até mesmo como ela cita os lugares lá do Pará, que é mais escondido ainda. Cara, a gente tem o dever de levar essas informações pro próximo, sabe? Falando assim, na realidade, pegando esse lado do machismo, né? É que a gente tá falando toda hora e tal. Bom, tem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, né? Em pessoas machistas e homens machistas. Mas também há machismo do lado feminino. As mulheres claro que sim! E um exemplo disso é até a própria juíza que julgou, sim. Né? Uma das meninas, aquela que a gente tava falando da minissérie Inacreditável e tal, coisa assim, que a juíza, né, deu a sentença a favor do abusador. A atitude da juíza foi machista, porque ela era mulher, né? Imagina eu estar escutando aquilo de uma mulher do mesmo sexo que tu. E não ter um pouco de empatia, não julgar só na base da lei, né? Mas não ter uma razão ali por trás, não ter uma sensibilidade, sabe? Com a pessoa que sofreu aquilo. Isso também é um machismo. Então, tem machismo do lado feminino também. E isso é um exemplo entre outros casos também, né? Nós cometemos, nós mesmo... Eu acho que assim, olha... todos os dias a gente aprende uma coisa nova e todos os dias a gente precisa lutar contra o próprio machismo que ainda existe dentro de nós. Porque sim, a gente ainda tem muitos fragmentos do machismo dentro da gente. Tô falando de nós mesmo. Eu, tu, minha mãe, meu pai... Meu pai não, né? Eu, tu, minha mãe, tua mãe... a gente tem isso muito impregnado ainda. É como eu falei, eu acho que é impossível tu tirar isso da noite pro dia. Mas a partir do momento em que tu começa a te observar e entender, não, opa, aqui eu falei errado, acho que eu posso me corrigir, sabe? Eu acho que aí tu vai trabalhando a tua mente pra ela entender e já te apitar quando ela vê que, opa... Falei merda. Vou sei lá, reformular minha frase, ou se eu já falei com alguém, eu vou pedir desculpa, sabe? Então, eu acho que a gente precisa aprender devagarinho, porque se a gente fizer uma coisa de sopetão, a gente também não vai absorver da forma que a gente precisa absorver. Pois é, mas ainda tem pessoas que usam esse tipo de atitude como arma, né? Por exemplo, sim. Eu falei uma frase que pode ter te machucado, aí uma pessoa aponta o dedo pra ti e fala, não, tu precisa falar desse jeito. Mas aí a pessoa que falou a frase daquele jeito pega e fala, não, mas tu tá chamando a minha atenção, então tu tá faltando respeito comigo. Então tu também tá sendo preconceituoso comigo, sabe? Sim. Eu acho que tem muito disse-me-disse e o pessoal tenta de alguma maneira sempre reverter a situação. Sempre passar o pano, né? Pra outra pessoa. Sempre passar o pano. E uma coisa também que... não é questão, assim, de estar olhando pra sociedade desse jeito. Mas que eu aprendi com o tempo. Claro, isso vai com o tempo, sabe? Eu não dava muita bola. Mas, assim, um alerta, assim, pras meninas. Na verdade, pra todo mundo, né? É prestar atenção, muitas vezes, nas falas dos homens, sabe? Sim. Às vezes a gente acha que é o jeitinho deles de ser assim, às vezes um pouco explosivo, ou o jeitinho da brincadeira deles. Não. Mas ali tá. Ali tem o machismo de alguma maneira. Só esperando então, pra às vezes o homem fala. Só esperando pra atiçar. O homem tá falando com tanta agressividade com a mulher, mas quando é de homem pra homem, ele sempre abaixa a voz. Então, assim, vão prestar atenção
nisso também. Não vamos chegar e tacando o dedo na cara, entende? Porque não é assim que se resolve a situação. Não, mas porque aí a vamos gente também perde a nossa razão, de maneira né? diferente. E ao mesmo tempo, se puder, se afasta de pessoas assim, porque realmente faz o mal. Se você dá pra conversar, não deu uma vez, aquela conversa não rendeu nada, então se afasta, entende? Fala com a pessoa só o básico ali, o que tinha pra falar, troca uma ideia ali, mas que não chegue nesse nível, entende? De agressividade mútua, sabe? Porque as pessoas acabam passando pano pra muita coisa, sabe? E acabam sempre querendo reverter a situação a favor delas. Independente se tiver errado, se tiver certo. Porque tu apontou o dedo pra mim, então tu que foi e eu que não fui, sabe? Então tem muito essa questão agora da sociedade atualmente, digamos assim, né? Né? Opiniões rolando. Ei! Pra mim, cara, quando eu acho que eu me surpreendi, vem uns livros desses e me faz eu rever tudo que eu pensava. E qual foi o livro que a gente falou recentemente que eu falei que tinha sido muito desafiador pra mim? Não me lembro qual foi o livro. Mas enfim, esse foi assim o auge do auge. Eu me senti extremamente desconfortável. A cada página Mulheres, que eu virava... Raça e Classe? O que foi? Não? Mulheres, Raça e Classe? Não foi Mulheres, Raça e Classe. Foi um mais recente agora. Ah, acho que foi o... Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Ah, sim. E... não foi tão recente assim. Pra mim foi uma leitura bem complicada. Tá, gente, mas aqui já vamos, né? Já que a Rafa falou, né? Vamos pegar esse gancho aqui. A gente tem um episódio, né, do Quarto Despejo, o livro da Carolina de Jesus. Inclusive tem um convidado muito especial, então escutem, tá? Tá lá no nosso canal no YouTube, tem uma playlist escrita Bookseia. E também tá disponível em todos os agregadores de podcast. Pode continuar, Rafa. E eu acabei ficando muito tensa a cada virada de página, assim, tipo, literalmente, sabe? E a verdade é que eu acho que a gente nunca sabe quem é capaz e quem não é. Sim, a informação precisa chegar a todos, como eu já falei. E tudo isso que a gente falou é baseado em dados, estatísticas, pesquisas, muitas pesquisas. E isso ter esse acesso, né, às informações é um direito de todos e assim, é isso, assim, sabe? É um ponto final, é isso. E como eu sempre falo, e eu vou falar isso em todos os podcasts que a gente gravar na vida. Livros são interpretativos, então vai de cada um sentir e absorver da sua própria maneira. Eu acredito que esse assunto em especial, né, ele deve sim ser cada vez mais discutido abertamente, porque só dessa forma é que esse tabu vai acabar sendo quebrado, né? Mas volto a dizer que a história pode ter me atingido de uma forma, mas pra ti pode, sei lá, te dar um estalo totalmente diferente, sabe? Então vamos respeitar o coleguinha e é isso aí. Eu queria só fazer uma ponte, parabenizar, na realidade, a Ana Paula, pro que ela nos contou, né? Bom, por ela ter se colocado na linha de frente, né? Com e ter certeza. Escutado, né? Ouvido todos esses relatos. Eu fico imaginando a cabeça dela, né? Nossa. Os dias que ela não ficou ali em cima da história, escrevendo, os dias que ela não teve que parar, né, de escrever, pra tomar um gole de água, ou sim, pra sair um pouco daquela situação, sabe? Então, ela foi muito corajosa também. Claro, ela percorreu o país inteiro, né, o Brasil inteiro, assim, atrás de relatos. Ela falou com presidiários, com presos, né? Colocou a vida dela, na realidade, em risco, né? Também trazer
essas histórias, né? Porque imagina muito dessas pessoas, né? O agressor, né? O abusador tá livre, né? E a gente também não pode esquecer que eles também têm famílias, Sim. né? Então, assim, é difícil pra todo mundo, pra família da pessoa que sofreu e muitas vezes pra família do abusador, sabe? É difícil pros dois, então mexer com isso muitas vezes, sabe? Acaba gerando aquele desconforto. Então, bom, eu queria parabenizar ela por trazer esse livro pra gente e pela coragem dela, né? Porque não só a Ana Paula, mas como outras autoras também que já trouxeram esses relatos, né? Tão difíceis, né? De serem incisivos, ouvidos, né? Bom, todos nós... Bom, Rafa, vou te dar o parabéns também por terminar esse livro. A gente tá indo aqui, mas realmente, né? Foi bem difícil. Eu ia comentar até agora. Assim, todos nós, né? Uma parte da sociedade. A gente também não pode colocar todo mundo num pedestal, né? Sabe o quanto as mulheres ainda são desvalorizadas, muitas vezes humilhadas e colocadas nesse tipo de situação. Assim também como acontece com as crianças, né? Com o adulto. Ou até mesmo alguém na terceira idade. Porque esse tipo de crime acontece em qualquer idade, né, gente? Não é só... A gente tá falando aqui das histórias, né? Da questão mais de pessoas adolescentes, crianças. Mas terceira idade também acontece muito isso. A gente olha as notícias, a gente olha os telejornais e, assim, parece que nada muda, né? Continua sempre a mesma coisa. Na realidade, assim, parece que a cada ano um novo recorde é estabelecido. Sim. Né? Essa situação de pura impotência e desamparo, em especial da justiça, que é conivente muitas vezes, assim como mães, pais, tios, avós, primos, familiares, também são diante dessas situações. É mais fácil apontar pro alvo do que pro próprio umbigo, muitas vezes. Com certeza. Né? Eu vou falar, tipo, a minha experiência com o livro. Assim, foi bem difícil também eu terminar esse livro. No ano passado eu aprendi a fazer minhas coisas, seja o trabalho, estudar, sempre escutando música. De alguma maneira isso me deixa calmo. Não sei se é por causa da pandemia, o que aconteceu com o meu emocional, mas eu aprendi nesse último ano a fazer isso. Era uma coisa que eu não fazia. Eu jamais escutava música trabalhando, estudando, porque eu acho que me desconcentrava. E eu aprendi a fazer isso. Só que assim, pela primeira vez na minha vida, eu tive que colocar meu fone de ouvido, deixar ali uma música assim bem leve, um som meio ambiente, sabe? A TV ligada, porque assim, em minuto a minuto eu parava de ler, entende? Porque eu precisava me recuperar. Ou eu me concentrava um pouco na música, ou deixava a TV ligada, via o BBB, né? Por exemplo, por uns minutos, por 1, 2, 3 minutos. E depois eu voltava, abria o livro e voltava pra ler. Isso é uma coisa que não me acontece, porque geralmente eu fecho o livro e volto a ler, sei lá, um dia depois, ou sei lá, horas depois, entende? Mas é porque eu vou fazer outra coisa. E aqui não, aqui eu não consegui deixar de ler, porque eu tava agarrada, eu precisava voltar a continuar lendo aqueles relatos, ver a verdade naquilo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia continuar. Sabe? É bem difícil. Foi bem difícil pra mim, sabe? E eu acredito que contigo também tenha sido a mesma coisa, sabe? Sim. A gente não conseguiu parar de ler, mas ao mesmo tempo a gente queria parar. Sabe? Aquele vai e não vai. E assim, é uma coisa certa, gente. A gente sempre fala, na realidade, que todo livro é essencial. Quanto mais livro a gente lê, é melhor e tal. A gente sempre indica o livro que a gente tá falando aqui para as pessoas lerem, porque... quando chega aqui, na realidade, a gente também tem uma seleção de livros. A Rafa, a gente faz aquela seleção e tal. E quando a gente seleciona, já é meio que uma dica, né? Pras pessoas, né? Mas uma coisa é certa. Depois que tu lê esses relatos, não só os quais a gente selecionou aqui, assim, sério, tu nunca mais vai ser o mesmo. Cara, eu tô com medo de conhecer pessoas. Não... O livro serviu de uma forma que eu não consigo explicar. Porque, tá, beleza, não é pra eu ter medo de todo mundo. Mas eu comecei a ver as coisas de outra forma, sabe? Tipo,
cara, será que essa pessoa tá sendo, sei lá, intrusiva, invasiva, ou é só minha cabeça, sabe? Isso foi muito louco, muito louco. É engraçado que durante o dia a dia a gente não repara, né? Porque é muita coisa na nossa cabeça, entende? Independente da idade que seja, né? Mas a gente precisa aprender a ver os pequenos detalhes, entende? A realmente ficar atento, sabe? Não é tipo, ai meu Deus, eu vou ter que me isolar do mundo e tal. Mas isso é pra tua própria construção, sabe? Como pessoa. E sei lá, como eu vou encarar esse mundo por enquanto que eu tô aqui. É assustador. É assustador tu olhar pro lado e não saber o que tá acontecendo ali. É assustador, muitas vezes, tu olhar pro teu passado e pensar, puta merda, isso aconteceu comigo, sabe? E eu nem sabia que isso era algum tipo de abuso, sabe? Então, eu acho que o livro serve tanto pra te situar dentro de ti mesma e pra te, com certeza, tomar cuidado com os próximos passos, sabe? Sempre ter aquele pé atrás com qualquer pessoa que tu vai te envolver. E eu gostei, na realidade, é a posição da autora, mas também é a minha posição, que, assim, é uma pessoa que sofre abuso, sabe? Independente se for mulher, claro, a gente tá falando mais de mulheres, né? Mulher, homem, independente do sexo, na realidade, sabe? Isso que a autora ali tá falando e tal, e é o que eu acho também. Às vezes a gente não consegue explicar na hora. Demora anos e anos e anos pra gente conseguir entender o que aconteceu. Exato. Então, essa questão de tu julgar precipitado, sabe? Cara, e quando isso cai acontece a muito. ficha do que aconteceu... Isso acontece muito. Que tu realmente entende que aquilo, de certa forma, foi um abuso, tu pensa, caramba... Pois é, só que aí quando cai a ficha, muitas vezes é tarde pra sociedade. Claro! Entende? Então a sociedade te julga, porque tu falou, sei lá, 10 anos depois, 15 anos, 20 anos, Exato. Sabe, daquilo. Então, isso meio que passa como inverdade, sabe? Não, e isso reflete também no que ela fala, né? Sobre... a demora que tu tem, muitas vezes vai apagando os registros, vai apagando as provas, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que aconteceu uma coisa comigo há 10 anos atrás. Como que eu vou comprovar hoje? Eu não tenho como comprovar. Então, é um caso perdido. Por isso que ela fala tanto em... Se tu percebeu, já denuncia, porque... depois vai ser perdido. Essa é a minha perspectiva. Mas assim... Desculpa a minha intrusão. Não. Imagina, né, Rá? A gente tá aqui pra isso, né? Pra conversar. A minha visão, a minha perspectiva e tal, dessa situação, principalmente de abuso, que é o que a gente tá falando. Mas assim, se uma pessoa te falar, sabe, que foi abusada, acredita nela, tá? Acredita nela. Porque com certeza... anos. Porque uma pessoa não vai falar isso em vão. Brincando, não. Sabe? Claro que vai entrar toda aquela questão e tal, de provas e... Às vezes, realmente, a gente sabe que tem pessoas que mentem. Mas assim, gente, a verdade vai aparecer, entende? Ela vai aparecer. Ou muitas vezes não aparece e a gente não tem o que fazer. Então, antes de tu falar que não foi, acredita. Esse era meu recado. Não julguem o coleguinha. Principalmente em relação a isso, porque eu acho que nunca vai deixar de ser um assunto tenso. A gente parou de falar? Então... Fazia tempo que a gente não falava pra caramba assim, nossa! Então esse foi o nosso segundo episódio, né? Sobre o livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil.
Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, por favor, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto podcast ou bookseia, como vocês preferirem. Ou até em comentário, não tem problema. E não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucaodisseia, e de se inscrever no nosso canal no YouTube. E essa nossa versão do livro é da editora Globo. Este episódio foi escrito por Andressa Mendes e Rafaela Meireles, com edição de Marina Fraga. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima. Tchau! Tchau.